Programa Renovo na Manhã, renovando seu dia. Muito bem, meus queridos irmãos, eu tenho uma pergunta muito interessante aqui, uma pergunta interessantíssima do nosso querido, olha, o nosso querido irmão Ednei, da igreja Deus é Amor, meu amigo, ele mandou uma pergunta aqui muito interessante que vale a pena nós até usarmos como uma base aí para reflexão. A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos em Cristo Jesus, ao meu amigo e irmão, Pastor Rogério. Pastor, uma pergunta aí para meditar. Está em Isaías 40:31. E essa pergunta eu te faço: como posso renovar as minhas forças e começar o dia com energia e esperança? Fica todos na paz do Senhor Jesus. Tenha um bom dia abençoado. Vocês ouviram aí. Que pergunta abençoada, né? Meu querido irmão Ednei, Deus abençoe sua vida. Obrigado aí por essa pergunta. Como posso levantar com as forças renovadas? Isso é muito importante, meus irmãos, porque ele até usou aqui esse texto base aqui, Isaías 40:31. Eu quero ler aqui, não somente no 31, eu quero ler no versículo 28. Vamos do 28 ao 31. Diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Aí aqui 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão, não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Aqui o contexto, que nós podemos até discorrer sobre esse assunto, é porque, infelizmente, meus irmãos, eu digo todos nós, mas principalmente os ímpios, eles têm confiado na sua própria força, eles têm confiado na sua própria destreza, têm confiado no seu próprio coração, seguindo os seus próprios conselhos. Mas a palavra de Deus, ela deixa muito clara que o Senhor, ele advertiu o seu povo a não se estribar no seu próprio entendimento, confiando na sua força, porque o homem, ele é falível. O homem realmente é como uma vela acesa em frente ao ventilador. Podemos ver lá no Salmo 90, quando Moisés, ele falou que os dias do homem, a duração da vida do homem é de 70, né, e 80 anos, no mais assim, é canseira e enfado. Então, se nós tratarmos as coisas da vida com altivez, achando que somos autossuficientes e que estamos no controle de tudo, enganamo-nos, porque aqui nesse texto, a partir do versículo 28, como eu disse, o Senhor, ele já falou: olha, vocês não entendem uma coisa, vocês não entendem que somente o Senhor que não se cansa? É isso que é interessante, porque tudo nessa vida é efêmero e passa muito rápido, mas Deus é eterno. Deus é eterno. Ele está em outro plano, entendeu?
ele está numa posição atemporal, fora do tempo, então o tempo não surte efeito no nosso Deus. Isso que é maravilhoso, é de eternidade a eternidade. Então, a palavra de Deus diz que o guarda de Israel, quem é o guarda de Israel? O santo, o todo-poderoso, ele não tosqueneja. O que é tosquenejar? É piscar, sabe? Nós, é claro, é uma necessidade do corpo, nós temos que piscar os olhos, entendeu? Nós sentimos assim alguns lapsos, né? Ao longo do dia, sabe? O fato de você bocejar, o fato de... É o corpo que pede um pouquinho de descanso ali, entendeu? Então, certamente, nós nos fadigamos. Deus, ele deu a nós o trabalho, Deus deu a nós as atividades, Deus deu a nós a família para cuidarmos, para que, como está em Eclesiastes, para que o homem se ocupe dessas coisas, porque debaixo do céu tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E Deus deu essa atividade contínua para os homens, para os manter realmente dessa maneira. Olha, eu estou nos céus e vocês estão na terra. Eu sou todo-poderoso, soberano, e vocês são falíveis e passíveis de erros, para que vocês venham olhar para o alto e dizer, olha, precisamos de um Salvador. Essa é a função. Essa é o que o Senhor está nos dando a entender nessa manhã. Ele diz aqui, olha só, olha, vocês não sabem, nunca ouviram que o Eterno, olha só, o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Olha só, não há esquadrinhação no seu entendimento, ou seja, ninguém consegue entender a mente do Senhor, como está em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 16, né? É isso, no capítulo 2, versículo 16, por exemplo, que fala que quem pode entender a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo, entendeu? Ele quer implantar em cada um de nós a mente de Cristo, porque somente tendo a mente de Cristo e entendendo o propósito do Senhor na nossa vida, nós, ainda que nos sintamos assim cansados pelas tarefas do dia a dia, contudo nós estamos revigorados pelo Espírito Santo do Senhor e pela sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, como diz o Salmo 119, verso 105. Então, meus irmãos, nós temos que ver e aceitar a condição de que nós somos falíveis, mas o Senhor, ele garante que aquele que crê nele, ele dá vigor ao cansado. Olha só o que diz aqui, versículo 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ainda que a vida seja cansada, árdua, ainda que haja embates na nossa vida, decepções, dissabores, ainda que haja aflições, o Senhor nos promete que se nós confiamos nele verdadeiramente, ele dá vigor. Mas pastor, que é isso? Por que eu estou doente então? Se Deus dá vigor ao cansado, por que eu continuo enfermo? Por que eu continuo enferma? Meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa, que muitas vezes a doença é um caminho de Deus para que a pessoa venha encontrar a Ele e se render aos seus pés. O Salmo 119, verso 71 diz o quê? Foi-me bom ter sido afligido para que conhecesse os seus estatutos. Muitas vezes, as condições adversas, elas são base
para encontrarmos a Deus que tem todo o poder no céu e na terra para nos livrar e nos ajudar. Naamã, por exemplo, ele era sírio, entendeu? Ele era sírio, não tinha nada a ver com o povo de Israel. Aliás, Deus dava livramento, diz a palavra de Deus, está lá em 2 Reis 5, Deus dava livramento aos sírios por meio de Naamã. Só que ele era valoroso, mas era o quê? Leproso. Agora imagine se ele não tivesse lepra. Você acha que teria alguma condição dele conhecer o Deus de Israel? Então, meus irmãos, às vezes o cansaço, o embate, a doença, a enfermidade, os dissabores da vida, os dissabores, eles servem para aproximarmos de Deus. E ele diz que dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor, nenhum vigor. Olha só, um exemplo que ele usa aqui: os jovens se cansarão e se fatigarão. Conhece pelo menos alguma faixa etária que tenha mais vigor do que o jovem? Criança, ela é novinha de tudo, porém não tem força, né? O adulto já tem força, mas os janeiros já começam a pesar nas costas deles. Então, a maior prova de virtude e vigor é o jovem. Só que mesmo assim, os jovens do mundo estão se acabando. Os jovens que vivem segundo seus próprios deleites, vivendo em pecado, estão se acabando, irmãos, cedo. Porque podemos ver que Romanos capítulo 6, versículo 23, diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Se você vive pecando, fatalmente o seu salário vai ser pago. Então, Deus ele fala aqui que os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Que jovens são esses? Esses que vivem no mundo da carnalidade. Jovens que não respeitam seus pais. Lembra-se do que está escrito. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para que nós possamos ter uma longevidade, nós temos que primeiramente amar a Deus, respeitar os nossos pais, honrar os nossos pais. Porque é promessa. Paulo falou que esse é o primeiro mandamento com promessa. Se nós honramos os nossos pais, Deus, não que ele seja obrigado, mas ele prometeu que a vida dos jovens será uma vida de longevidade na sua presença. Porque todos os demais jovens, certamente, com todo o vigor que eles têm, com toda a força que eles têm, eles cairão. Mas lembra-se que João fala em 1 João capítulo 2, vamos lá só para terminar aqui essa parte, porque eu gosto de ministrar a palavra, meus irmãos. Eu gosto de ministrar a palavra. Daqui a pouco eu venho com as participações, tá bom? Bom, vamos lá, olha só. 1 João, no capítulo 2. Ele diz aqui, ó. Capítulo 2, no versículo 12. Olha. 1 João 2,12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Lembra-se? Se vive em pecado, o salário do pecado é o quê? Mas João ele fala, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E ele diz aqui, pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Meu Deus, olha só como a Bíblia ela se encaixa nas suas próprias palavras. Meu Deus, um texto confirma o outro. Olha só, pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. De eternidade a eternidade, Deus é Deus, aleluia. Hebreus 13:8 fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se cansa. Aleluia. Olha só. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno.
eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Vocês entenderam isso? Quem é forte? Quem é o jovem que verdadeiramente é forte? Aquele que confia no Senhor de todo o coração. Porque aqui ele continua dizendo, versículo 15, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, olha só, que é o desejo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! É por isso que fala aqui, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Quem? Os que vivem em pecado. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Essa é a palavra do Senhor para essa manhã. Vamos continuar aqui, hein? Já temos mais participações. Só um trechinho aqui dessa música Sacrifício de Adoração. Já voltamos. Já tirei minhas sandálias, vou entrar no santuário e oferecer o sacrifício de adoração. Deserto, vi a tua glória sobre a tenda, quero ver em mim tua glória transbordar. Sei que tão pequeno sou diante da tua grandeza, mesmo com a glória ainda me amar. Entra na minha casa, entra na minha vida. O vaso de alabastro vou quebrar, o perfume derramar sobre os seus pés. Quero me derramar intensamente, te adorar. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Programa Renovo na Manhã, renovando seu dia.